Fala meu querido, seja bem-vindo e nesse vídeo eu vou falar de um problema que é comum para todo mundo, que é contingência de Facebook Ads. Fala para mim se você não teme tomar um bloqueio ou se você já tomou em algum momento, isso é muito normal. Se você não criar a sua estrutura de contingência, a todo momento que você for bloqueado, você vai recomeçar do zero novamente e perder tudo aquilo que você construiu e que você está construindo. Provavelmente sua campanha ali vem otimizando, seu pixel vem ganhando informação, você vem criando públicos e de repente vem aquele bloqueio e derruba tudo. Então hoje a gente vai montar uma estrutura aqui. Essa é a melhor estrutura de 2021 para contingência de Facebook Ads e vou te mostrar aqui exatamente tudo na prática para você pôr em prática aí no seu negócio. Esse conteúdo ele vai estar dividido em duas partes. A primeira eu vou te explicar tudo, toda a teoria sobre a hierarquia da plataforma e por que a gente divide dessa forma. E aí você vai entender lá na frente por qual motivo a gente cria essa contingência e cerca de todos os lados que eu vou te mostrar lá. É importante que você veja essa teoria, até mesmo se você já conhece sobre a plataforma. Então, sem mais delongas aqui, vamos começar no vídeo, que é um vídeo extenso, não é algo fácil de se explicar, mas é um conteúdo aqui que eu tenho certeza que eu poderia até cobrar por ele, porque ele está muito completo. Então já deixa seu like aí, comenta, compartilha aí com um amigo que tem problema de contingência como você, que pode estar na linha de frente do Facebook. Compartilha aí com a galera para esse conteúdo chegar a mais pessoas possível. Então bora lá para a tela do computador. Bom, em primeiro lugar, o que eu preciso mostrar para você aqui é a hierarquia da plataforma do Facebook Ads. Então basicamente o que existe? Existe o perfil, né, que é o que a gente já conhece, a gente loga no nosso Facebook, onde a gente curte a foto dos amigos lá, tem o feed e tudo mais. Aquilo é feito através do perfil. Essa é a conexão entre a plataforma que todo mundo usa do Facebook com a plataforma de anúncios, né? Então o perfil é comum para ambos os lados. É através do perfil que a gente cria a nossa conta lá no Facebook Ads, tá? No business do Facebook. Abaixo do perfil existe a BM. A BM é basicamente tudo que controla um negócio. Então dentro da BM eu tenho os meus ativos. Então o que são os meus ativos? Conta de anúncio, pixel, páginas, conta do Instagram, tudo tá dentro dessa caixa aqui, que é a caixa da BM, gerenciador de negócio. Embaixo das BMs a gente tem as contas de anúncio, propriamente quem anuncia. É através das contas de anúncio que a gente sobe as nossas campanhas, tá? Então a hierarquia aqui é essa, perfil, BM e conta de anúncio. E outro ponto é que dentro da BM a gente também tem o pixel, tá? E esse pixel ele é atribuído à nossa conta de anúncio. Então essa é a estrutura que você precisa entender. Existe o perfil, existe a BM, existe a conta de anúncio e dentro da BM também existe o pixel que a gente atribui lá para a conta de anúncio. E aí abrindo aqui, falando só de perfil. Dentro de cada perfil do Facebook, a gente pode ter criado duas BMs, a gente pode criar duas BMs, tá? E essas BMs são próprias, então, por exemplo, o perfil do Luiz Gustavo, que sou eu, pode criar duas BMs, essas BMs vão ser minhas. Mas eu posso ser administrador ou funcionário de inúmeras BMs. Então, por exemplo, se você tem a sua BM aí, você pode me convidar para ser um administrador ou funcionário. Então, imagina que você tem um negócio, a BM é a caixinha dos ativos. Então, dentro do seu negócio lá tem a página da sua empresa, as contas de anúncio da sua empresa e você me contrata para ser um gestor de tráfego. Então, eu posso entrar com o meu perfil lá dentro e ser um administrador ou funcionário. Provavelmente, se eu for um gestor de tráfego, eu vou ser um funcionário. Por quê? O funcionário ele tem direito a acessar somente as campanhas, tá? E o administrador ele faz o que dentro da BM? Ele pode adicionar novos funcionários, novas pessoas, então sejam essas pessoas administradoras ou funcionárias. Ele pode também compartilhar ativos, então pixel, página, tudo que tem lá dentro ele tem a permissão de compartilhar e ele controla todos os gastos financeiros ali. Então ele pode adicionar um cartão, remover uma forma de pagamento, tudo isso. Então basicamente o administrador tem direito a tudo dentro da plataforma e o funcionário ele tem direito a anunciar. Vou te mostrar lá na frente depois. Então lembra disso que o seu perfil no Facebook ele pode ter duas BMs e ele pode ser administrador ou funcionário de inúmeras. Basta ele receber esse convite, tá? E isso a gente vai utilizar lá na frente. Quais são as boas práticas de um perfil no Facebook para você usar ele aí na sua contingência? Ele precisa ser um perfil real, de uma pessoa real. O que é um perfil real? Não é um perfil fake, não é um perfil de uma pessoa aleatória, de um fake que você criou aí de repente. Ele precisa ser um perfil de uma pessoa com dados reais, com identidade e RG. Por quê? Porque se o Facebook desconfiar de você e bloquear esse perfil, você vai mandar os dados desse documento, é algo que ele já te pede, e esse perfil vai ser desbloqueado. Outro ponto é, esse perfil ele precisa ter
um histórico na plataforma de pelo menos 2 anos de histórico, tá? Como que você pode ver isso? Você abre o Facebook da pessoa, onde você está logando, né? Então, por exemplo, abri aqui o meu Facebook e eu venho aqui na opção, nessa chavinha aqui em cima, configurações e privacidade, registro das atividades. Eu consigo vir aqui em filtrar e eu vou ver desde quando esse perfil ele tem histórico dentro da plataforma. Então, por exemplo, esse meu perfil aqui, ele foi criado lá em 2010. Desde lá eu tenho esse histórico. Isso é um ponto positivo. Outra coisa que você precisa ter nesse perfil é recomendável que você tenha autenticação de 2 fatores. Então, o que é isso? Se caso você perdeu o acesso nesse perfil, ele vai te pedir uma chave por SMS, tá? Ou por alguns códigos que você vai deixar salvo no seu computador. E como você ativa essa autenticação de 2 fatores? Vem aqui em cima, vem em configurações de privacidade, configurações, e aí você vai vir aqui, ó, em celular e adicionar um número de celular aqui, cada perfil com um número de celular. Aí você vai receber um SMS e vai confirmar esse número aqui. Aí depois você vem aqui em segurança e login, tá? E ativa aqui a opção de autenticação de 2 fatores. Então sempre que logar nesse Facebook, ele vai pedir autenticação de 2 fatores ou algum código que ele já vai te dar uma lista de códigos salvo para você guardar aí, tá? Então essas são as boas práticas para você ter o perfil. Deu para entender o que é o perfil e o que você precisa ter nele. Para montar essa contingência, a gente vai precisar no mínimo ter 3 perfis. Por quê? Porque a gente vai utilizar 2 como administradores e um como anunciante, um como funcionário, tá? O administrador, ele não vai anunciar nunca, em nenhum momento, ele vai ficar lá dentro da BM só para ser um administrador. Se caso os outros caírem, ele tá lá dentro ainda. Então, por exemplo, imagina que essas 3 perfis aqui estão dentro da BM e de repente a Maria leva um bloqueio. Se a Maria levar um bloqueio, a gente remove ela lá de dentro com o José, porque o José é um administrador e ele tem essa permissão, e a gente coloca outro administrador no lugar, um outro perfil que você vai ter que conseguir na sua estrutura. A mesma coisa se acontecer com o João. O João é um funcionário, ele cria os anúncios, ele está na linha de frente, é muito mais propício que o João leve um bloqueio do que propriamente a Maria. Se caso isso acontecer, a gente só remove o João da estrutura e põe um novo anunciante aqui, tá? Então, consiga 3 perfis e que esses perfis sejam de pessoas reais, com identidade, tudo aquilo lá que eu te falei. Basicamente aqui vai ser o seu perfil, o perfil da sua esposa e o perfil do seu pai, sei lá, podem ser 3 perfis de pessoas aí que você conhece. Como eu vou logar esses perfis? A gente tem que segmentar isso de uma forma que, se caso um perfil cair, o Facebook não cruza essas informações e derrube outro perfil associado a ele. Então, por exemplo, se eu logasse todos os perfis nesse mesmo navegador aqui, provavelmente quando esse perfil caísse, outros que estão logados aqui também cairiam. Por algum motivo de segurança lá, ele iria cruzar essas informações e derrubar todos os perfis. Então o que a gente tem que fazer? Logar em dispositivos diferentes. E aí como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer através de uma máquina virtual. Então o Google e a Amazon oferecem uma opção de você subir um computador na nuvem. Isso é bem simples e você consegue fazer de forma muito prática. Isso é bem simples, inclusive eu ensino lá dentro do curso como criar essa máquina virtual para você segmentar cada acesso dos seus perfis. Outra opção é você logar através de usuários do Google Chrome, tá? Isso também já é muito melhor do que você logar só no navegador. Qual é essa opção? Por exemplo, aqui no Chrome a gente pode criar diversos usuários diferentes, que são como se fossem contas diferentes. Ele segmenta isso por acessos e tudo mais. Então, por exemplo, nesse meu usuário aqui principal, eu estou logado no meu Facebook. Aí eu posso vir aqui, ó, é só clicar na foto do usuário aqui e adicionar um novo usuário, tá? Aí eu venho aqui, ó, adicionar pessoa e eu dou um nome a esse usuário. Então, por exemplo, lá seria o José, tá? Eu venho aqui e adiciono. A partir de agora, eu posso entrar no Facebook aqui do José e ele não vai cruzar essa informação do que eu estava logado lá no meu navegador com esse daqui. Então, o usuário Chrome já é uma ótima opção, tá? E aí você vai sempre alternando. Eu quero entrar agora com o José vai aparecer aqui que antes não aparecia. Então você vai criar 3 usuários aí para logar. Essa também é uma opção. E a última opção é
através de programas. Então existem programas que fazem navegadores segmentados com IPs diferentes. Então multilogin, Ghost Browser, Proxy para você trocar o IP desse navegador. Só que são programas um pouquinho mais caros. O que eu utilizo atualmente são as máquinas virtuais. Recomendo que você também utilize. E se você não conseguir utilizar as máquinas virtuais, que você utilize usuários do Chrome. Então essas são as formas de você logar de forma segmentada o perfil aí no seu computador. Então vamos falar da BM aqui. E a BM tem todos aqueles ativos que eu te falei lá dentro. Conta de anúncio, pixel, páginas, contas do Instagram, tudo mais. Mas o que é mais importante aqui pra gente é que dentro da BM a gente cria o nosso pixel, e eu vou te explicar a importância do pixel, e a gente faz toda essa contingência por causa dele, e propriamente as contas de anúncio que a gente vai bloquear, que a gente vai anunciar, tá? Dentro da nossa estrutura a gente vai ter uma BM principal, uma BM backup e uma BM anunciante. A BM anunciante é quem propriamente vai criar os anúncios. Você vai escutar alguns termos no mercado que é BM limitada e BM ilimitada. O que é uma BM limitada? Tem algumas BMs no Facebook, ela tem um score menor. Então dentro disso, ela tem restrição de gasto e ela tem bloqueios de compartilhamento. Você não vai conseguir compartilhar as contas de anúncio, o pixel e tudo mais. O que é importante para a gente fazer nosso projeto aqui. E a BM limitada, ela não tem limite de gasto. Você pode gastar quanto quiser ao dia e fazer os compartilhamentos que você precisar, seja de conta de anúncio, de pixel e tudo mais, tá? Quais são as boas práticas da BM? Essa BM, ela precisa ter lá nas informações da empresa os dados do seu CNPJ. Eu não tenho CNPJ, então preencha com seus dados de pessoa física, mas que preencha os dados lá, não deixe vazio, tá? Então se a gente entrar aqui dentro das configurações da nossa BM, você vem aqui embaixo, ó, informações de empresa, e você vai preencher todos esses dados aqui com o seu dado de empresa, como está no cartão CNPJ, ou com seus dados pessoais, tá? Outra coisa, dentro da BM que você tenha um e-mail comercial. Então tá aqui, ó. O que é um e-mail comercial? @suaempresa.com. Então, por exemplo, gustavo@minhaempresa.com. Você precisa ter um e-mail comercial ali verificado. Cada BM, um único cartão. Se você tem cartões de crédito, eu tô te falando no cenário ideal. Legal se você tiver um cartão por BM. Como que você vê isso? Vem aqui, ó, pagamento e cobrança, pagamentos, e você vai cadastrar um cartão aqui dentro. Só tem um cartão. Então beleza, coloca o cartão que você tem aqui na BM e depois atribui lá na conta de anúncio. A empresa ela precisa ser verificada, então aqui dentro de informações de empresa você vai solicitar a verificação. Se você for um CNPJ, você vai mandar lá seu contrato social, seu cartão CNPJ, e o Facebook vai reconhecer a sua empresa de fato. Ele vai ver que realmente aquela empresa existe e está ativa perante os dados legais daquela empresa lá. E na BM anunciante, quando existir uma BM anunciante, tá? Eu vou te falar lá na frente qual é essa. Você crie todas as contas de anúncios que são possíveis de serem criadas. Então, se a gente olhar aqui nas configurações da BM, a gente tem aqui, ó, limite de criação de conta de anúncio. Então, por exemplo, essa BM que eu tô vendo aqui, ela tem a possibilidade de ter uma conta de anúncio só, tá? Vamos ver outra BM aqui, por exemplo, a gente vai ver que o status dela é diferente. Então, a opção que tiver ali para você criar contas de anúncio, crie se essa BM for uma BM anunciante, tá? Então, por exemplo, aqui, dentro do limite de criação de contas de anúncio, eu tenho 10 contas de anúncio para serem criadas. Então você vai vir aqui em conta de anúncio e vai criar as 10. Lá na frente você vai entender por que isso, porque a sua conta de anúncio pode ser bloqueada e você vai ter mais 9 para ser utilizada. Geralmente aqui o máximo atualmente são 5 contas de anúncio. E aí falar aqui com você agora sobre o Pixel. Toda a nossa contingência é realizada por causa do Pixel. Por que a gente faz essa contingência? Porque o Pixel é onde ficam armazenadas todas as nossas informações. O Pixel é quem conhece o nosso público, as pessoas que passaram pela nossa estrutura. Então eu fiz aqui uma analogia para você entender, ó, que o Pixel é uma câmera de segurança, ele é o espião que está olhando a nossa estrutura lá. Então a gente tem na nossa estrutura duas partes, uma que está dentro do Facebook e a outra que está fora do Facebook. Como que o Facebook conseguiria entender por onde as pessoas passaram até chegar no status de compra? Somente através de um pixel, somente através de um código que consegue lá na nossa estrutura, ficar observando essas pessoas que começaram a jornada lá dentro do Facebook e terminaram lá onde a gente tem o nosso objetivo, que é
a compra. Então é através do Pixel que a gente consegue enxergar que essas pessoas que assistiram o anúncio aqui, ó, visitaram a loja, adicionaram ao carrinho, preencheram os dados de compra, chegaram em comprar. E não só por rastrear, tá? A gente pode pegar aqui, por exemplo, eu quero saber quem chegou aqui nos dados de compra, mas não propriamente comprou. E aí, através disso, eu posso fazer um remarketing só para essa pessoa aqui, ó, que não chegou nesse objetivo que eu pretendia. Só que aqui eu tô colocando uma, duas pessoas. Imagina isso num caminhão de informações, num caminhão de campanha. Você tem aqui milhares de pessoas atingidas e se de repente esse seu pixel, se essa sua BM cai e por consequência o pixel cai, você perde a possibilidade de reimpactar essas pessoas. Outro ponto é que você pode falar para o Facebook, crie um público dessas pessoas que chegaram aqui na compra e só dessas pessoas me crie públicos semelhantes a essa pessoa, então que tenham um comportamento de compra. E através do pixel que a gente vai fazer essa análise e solicitar esse público personalizado e esse público lookalike semelhante. Então a gente faz toda a nossa contingência por causa do Pixel e o Pixel tem essa função dentro da nossa estrutura. E por fim, a conta de anúncio. Então tá aqui a conta de anúncio e como a gente cria, que é onde a gente propriamente cria as nossas campanhas. A conta de anúncio é a linha de frente que a gente sobe as nossas campanhas lá pro ar. Tá muito mais fácil a conta de anúncio ser bloqueada do que a BM e o perfil. O primeiro escudo ali perante ao Facebook é a sua conta de anúncio, é muito fácil que ela caia, tá? Dentro da conta de anúncio a gente pode criar propriamente as campanhas e também pode criar os públicos. Os públicos a gente cria a nível de conta de anúncio. Tá? E aí vamos falar aqui rapidamente sobre bloqueios. Em primeiro lugar, você precisa entender as políticas do Facebook, o que pode, o que não pode, o que eles proíbem, quais são os termos que você pode usar ou não. E isso você pode ler através da central de ajuda aqui no link de políticas. Então tá aqui, ó, tô deixando o link para você. Você pode acessar esse material aqui, vai estar disponível aqui embaixo desse vídeo e ver quais são as políticas que eles aceitam e não aceitam, para você enxergar se o seu bloqueio realmente foi devido ou indevido, se você está tomando alguma ação que é passível de ser bloqueada. Mas basicamente existem três motivos de bloqueio, três tipos de bloqueio aqui. Bloqueio da conta de anúncio, que é o mais simples e é o menos impactante para você. E se essa conta de anúncio cair, você vai perder as campanhas e os públicos, tá? Em segundo lugar, tem os bloqueios de BM. Então, se a BM cair, a gente vai perder o pixel e as contas de anúncio. E se cair o perfil, bloqueio de perfil, a gente vai perder o direito de criar campanhas, se ele for um perfil anunciante, ou o direito de administrar BMs, tá? Até coloquei errado aqui, ó. Então, administrar BMs, se a função desse perfil é ser um administrador. O bloqueio por conta de anúncio e perfil pode ser, por exemplo, por atividade em comum. Loguei num lugar que eu não estou acostumado a logar. Mudei de cidade, de repente loguei lá, estou viajando, loguei. Ele vai dar atividade em comum. Isso é muito fácil de recuperar. Mas aqui pode ser um bloqueio por violação de política. Você não respeitou alguma coisa que está nessa política aqui acima. Então, o Facebook te derrubou, tá? Então existem diversos motivos que você pode ser bloqueado, mas é importante que você saiba que existem esses três níveis. Desses diversos motivos, existem três níveis. Menos pior existe, menos impactante que seja a conta de anúncio e mais impactante aqui que seja o perfil ou a BM. Esses são os piores bloqueios, tá? E como eu consigo saber se o que foi bloqueado foi a minha BM, o meu perfil ou a minha conta de anúncio? Tem esse link aqui, ó, business.facebook.com/accountquality, que é basicamente o link que você tem que ter aí nos seus favoritos, tá? Então, se eu clicar aqui, ele já abre para eu saber o que está bloqueado ou não. Então, o que eu consigo enxergar aqui dentro? Basicamente, essa hierarquia que eu te expliquei e entender o que realmente está bloqueado e o que não está. Então, por exemplo, aqui, conta do Facebook, é o meu perfil lá que a gente acabou de abrir dentro do Facebook. Esse perfil é o Gustavo Botelho. Dentro desse perfil eu tenho as contas comerciais, que são as BMs, os gerenciadores de negócio, tá? Então eu tenho todas essas BMs aqui e a grande maioria, esse aqui é um perfil que infelizmente eu já perdi, e essa grande maioria aqui das BMs estão bloqueadas. Tá vendo o status aqui, ó? Conta restrita, conta restrita, conta restrita. Com exceção dessas duas, essa aqui, as BMs não estão bloqueadas. Então aqui a gente consegue enxergar tudo isso. Quando tá essa tag vermelha aqui totalmente preenchida é porque a BM caiu. Eu vou mostrar aqui um cenário para você de uma BM de uma conta de anúncio, ó. Vamos olhar esse outro navegador aqui. Então nesse outro navegador um outro perfil que eu tenho e nesse aqui, de todas essas BMs aqui dentro, somente essas 4 estão bloqueadas. Só que se a gente olhar essa BM aqui, Ohana, ela tá com
ativos restritos. O que isso quer dizer? Que o que caiu aqui foi a conta de anúncios, tá vendo? Então, entrando nela, a gente vê que tem 3 contas de anúncio e uma dessas contas de anúncio foi desativada, foi bloqueada. Então, aqui é o link supremo aqui da sua contingência, você tá sempre olhando esse Account Quality para você enxergar o que está bloqueado, o que não está, o que você precisa pedir análise. Aqui dentro, sempre que você entrar em alguma informação dessa, tem a opção de você solicitar análise. Então, se você vai mandar lá, se você acha que foi um bloqueio indevido, você vai solicitar análise do nível que é necessário. Então, por exemplo, aqui seria da BM, nesse caso eu já solicitei, mas você sempre entra ali e solicita análise para ser desbloqueado se você acha que estava seguindo todas as políticas e que não tem nada de errado. Tem esse link sempre aí com você, salve nos seus favoritos, que é o business.facebook.com/account quality. Tá aqui no material também, beleza? Então agora vamos para a parte prática propriamente de estruturar a nossa contingência. Em primeiro lugar, quando eu vou começar a estruturar minha contingência, o que eu faço? Eu vou planilhar os meus dados, tá? Então, por exemplo, essa aqui é uma planilha que eu disponibilizo só dentro do curso para os meus alunos, mas que você pode criar uma aí para você ter o acesso. Então, imagina aqui, ó, que você vai ter 3 perfis. Então, perfil 1, perfil 2 e perfil 3, né? Que foi o que eu te falei lá, que você precisaria ter 3 perfis. Então aqui, por exemplo, é o perfil do José. Vamos pôr o sobrenome aqui para ele, José Augusto. Vai ser o João da Silva e vai ser a Maria do Socorro. Então tem esses 3 perfis. Aqui você vai preencher todos os dados de acesso. Com qual e-mail eu acesso esse perfil? Qual a minha senha de acesso? Qual o meu e-mail comercial? Tá? Qual a senha comercial? Lá dentro do curso eu também te ensino a criar e-mails comerciais lá pelo Yandex. Mas você pode pesquisar aí no YouTube, que você deve achar também. Você consegue criar e-mails comerciais de forma gratuita no seu domínio. Qual o telefone da autenticação de 2 fatores? Tá? E dentro dessa minha estrutura, o que esse perfil ele é? Ele é um administrador. Esse aqui também é um administrador e a Maria vai ser o meu anunciante, o anunciante quem cria propriamente os anúncios. Lembra dos códigos 2 fatores lá que eu te falei? Eu colo ele aqui, o acesso à máquina virtual, e aqui eu vou colocar qual o status desse perfil. Então, por exemplo, o perfil está com acesso, eu posso tomar um bloqueio dentro do Facebook que eu perco até o acesso da plataforma como usuário. Nesse caso aqui, se acontecer isso, eu ia colocar aqui sem acesso, tá? Mas eu preencho aqui como acesso ok. Qual o meu status de publicidade? Por exemplo, falando desse perfil aqui, ó, ele tá com a conta restrita. Falando desse outro aqui que eu mostrei para você, ele tá com a conta ok. Ele tem acesso à publicidade sem nenhum problema. Então você vai entrar no Business Account Quality aí de todos os seus perfis e vai preencher esses dados. Então, por exemplo, esse aqui, ele está com status de publicidade ok, esse também ok, esse também ok. Aqui o melhor cenário é que tudo esteja verde, tá? Tudo fique verdinho, você não tem nenhum problema. E lembra lá que eu te falei que cada perfil pode criar 2 BMs. Então aqui, por exemplo, ó, eu posso colocar se essas BMs já foram criadas ou se eles estão pendentes de serem criados ainda nesse perfil. Preenchi aqui os dados dos meus perfis. E aí o que eu tenho que fazer agora é preencher os dados da minha BM, tá? Então você vai pegar as suas BMs aí, entra, por exemplo, no seu Account Quality e você vai pegar as informações. Então, por exemplo, eu vou pegar uma BM aqui qualquer, ó, vou clicar nessa daqui e vou entrar nas configurações aqui dessa BM, LG Mídias. E aí você vem lá nas informações dessa empresa e vai planilhar esses dados, porque esse dado você vai utilizar lá no futuro. Então, por exemplo, eu vou pegar o ID dessa BM, o nome dessa BM, qual o nome dessa BM, tá aqui. Qual o status dela? Ela está bloqueada ou ela está ativa? A gente viu lá que ela não tem nenhuma restrição. Ativa. Ela é uma empresa verificada, ela não está verificada ou ela está em análise de ser verificada? Ah, essa empresa não está verificada. Qual a função dessa BM? Ela é uma BM matriz. Quem é o meu administrador dessa BM? Os perfis que eu cadastrei lá vão aparecer aqui. Então, por exemplo, o administrador 1 é o José. Eu preciso ter em cada BM 2 administradores, pelo menos, e um anunciante, tá? A não ser que essa BM seja uma BM matriz, eu preciso só ter 2 administradores. A BM matriz não cria anúncio, então ela não precisa ter um perfil anunciante. Quem é o administrador 1? José Augusto. Quem é o administrador 2? José da Silva. Administrador 3 eu não tenho, porque aqui eu estou criando com 3 perfis só. E meu anunciante vai ser a Maria do Socorro. Qual é o meu pixel dessa BM? E aí eu vou vir aqui dentro, lá das configurações, e vou vir aqui em fontes de dado e pixels. Se eu ainda não tenho um pixel criado, eu vou criar esse pixel. E aí você vem aqui, copia e cola esse pixel aqui na sua planilha. Você vai fazer isso para suas 3 BMs, tá? Então imagina aqui que basicamente eu vou pôr os mesmos dados, mas são BMs diferentes. Aqui vai ser a LG Ohana lá que a gente viu e a LG Maia. São 3
BMs diferentes. O que vai mudar aqui, que essa é a matriz e essas daqui são anunciantes. E eu vou te mostrar essa estrutura aqui agora, você vai entender por que a gente faz isso daqui planilhado para conseguir passar essas informações para lá. Imagina aqui que aqui é outro pixel, 1, 2, 3, e você vai pegar essas informações em cada uma dessas BMs e através disso, agora a gente vai montar a nossa estrutura de contingência. Voltando aqui para a apresentação, o que a gente precisa fazer em primeiro lugar? Enviar o convite para os administradores e funcionários de todas essas 3 BMs. Então lembra lá que a gente definiu quem serão os administradores e quem serão os funcionários. É só você vir aqui, pegar o e-mail comercial e mandar o convite para essas pessoas, esses perfis a BM, terem acesso a BM, tá? E aí como você faz isso? Lá dentro das configurações de negócio, você vai vir aqui em pessoas, adicionar e você vai colocar aqui o e-mail. Então, por exemplo, seria josé@suaempresa.com.br, é o e-mail dele, né? E você vai atribuir um acesso de funcionário ou de administrador. Se ele for um funcionário, como você definiu lá na sua planilha, você vai deixar só funcionário marcado. Se ele for um administrador, marca todas as opções, beleza? Avança e convida. Agora vai chegar um convite lá nesse e-mail, que na verdade aqui acaba não existindo, e aí esse perfil abre esse e-mail lá pelo navegador dele, pelo usuário Chrome dele e aceita para entrar nessa conta. Importante ter o acesso aqui, o convite para 2 administradores, então provavelmente um já está aqui dentro se você está acessando. Você vai mandar o convite para um segundo administrador e para mais um anunciante, tá? E isso você vai fazer em todas as BMs, para deixar justamente nesse cenário aqui, ó. Então você, na BM LG Mídias, eu vou mandar o convite pro João da Silva e como funcionário para Maria do Socorro. Na BM LG Ohana eu vou fazer a mesma coisa, tá? E colocar todas as respectivas pessoas que eu planilhei aqui dentro. Te coloquei aqui como você faz essa atribuição. Passo 3, instalar todos os pixels nas suas páginas e checkout. Então a gente planilhou aqui, ó, quais são os nossos pixels, né? Eu te falei quais são os pixels. Você precisa instalar todos esses pixels dentro da sua loja e do seu checkout. Como que você vai fazer isso? No checkout tem a opção de você adicionar novos pixels, então você pode fazer isso de forma paralela, adiciona todos eles dependendo do seu checkout. E no Shopify você pode fazer através de código HTML, no Shopify ou na landing page, ou você também pode utilizar a opção do aplicativo. Eu utilizo esse aplicativo aqui, que chama Facebook Multipixel Smart. Então através dele você vem aqui, dá um add pixel e aí você vai pegar todas essas informações de pixel aqui e vai colocar aqui um por um, adicionar pixel por pixel, tá? Fez isso, ele já vai aparecer lá dentro da sua loja. Quando o cliente abrir a sua página, ele já vai estar visualizando a ação do seu cliente. Beleza? Então passo 3 concluído, instalar o pixel lá, faça isso, os 3 pixels pelo menos aí, lá dentro da sua loja e lá dentro também do seu checkout. Não esquece disso. Por quê? Porque o pixel, basicamente, ele vai correr uma esteira de pixel aqui. Então, por exemplo, imagina que a gente tem um pixel por BM, tá? E de repente essa BM aqui, ela vem a tomar um bloqueio, essa BM cai. O que a gente vai fazer? A gente vai retirar esse pixel dela aqui, tá? Da linha, porque ela caiu. E a gente vai instalar esse pixel da nova BM aqui que vai entrar nesse lugar. E em paralelo a gente já tinha 2 pixels aqui rodando que já estava coletando todas essas informações, uma da BM principal e outra da BM backup aqui. Então só os dados que estão correndo aqui, eles são informações que todos esses pixels estão coletando. Se um vier a cair, a gente substitui um lugar e ele tem o prazo ali para coletar novas informações enquanto essas campanhas estão rodando e sendo otimizadas com um outro pixel que já estava lá na sua loja. Então tá aqui, é basicamente uma esteira de produção de pixel, tá? Deixa eu voltar tudo aqui que eu vou compartilhar com você essa estrutura. Então tá aqui. Passo 4, propriamente, é fazer a estrutura que a gente precisa. Dentro do Facebook, a gente trabalha com compartilhamentos e atribuições. Então, ou a gente compartilha aquele ativo, ou se ele já está disponível dentro da BM, a gente só atribui alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma conta de anúncio lá, eu tenho que atribuir nessa conta de anúncio a pessoa que vai anunciar, o perfil que vai anunciar, e tenho que atribuir o pixel que eu quero utilizar, tá? Então, olhando aqui, por exemplo, ó, passo 4, compartilhar e atribuir ativos. Primeiro passo, atribuir contas de anúncio da BM anunciante ao perfil anunciante. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar uma outra BM aqui, daquele outro navegador que eu mostrei para você. Vamos pegar uma BM e vamos simular isso, tá? Então, vou pegar aqui, ó, essa última BM aqui, ó, Suíça Agência. Então, o que eu preciso fazer? Esse aqui é o meu perfil anunciante, tá? Luiz Gustavo Botelho. Eu preciso ter acesso à conta de anúncio dessa BM aqui. O que eu vou fazer? Eu entro na configuração da BM, tá? Vem aqui na chavinha do lado, configurações, vem em contas de anúncio
E aí, por exemplo, quem são as pessoas que têm direito a acessar essa conta de anúncio? Atribuição da pessoa na conta de anúncio, é o primeiro passo lá. Vem aqui e adiciona a pessoa. Nesse caso eu já estou atribuído, mas bastaria você selecionar aqui, marcar e atribuir, tá? Eu já estou aqui dentro. Segundo passo, lá na nossa topologia, atribuir o pixel da BM anunciante às contas de anúncio. Então, por exemplo, tem essas contas de anúncio aqui, imagina que essa Swiss Agência é a BM anunciante, eu vou vir aqui no pixel, que já está dentro dessa BM, é o próprio pixel dela, e eu vou atribuir esse pixel aqui, ó, ativos conectados, eu vou adicionar esse pixel a todas as contas de anúncio dessa BM. Feito aqui, ó. Agora todas essas contas de anúncio podem ter acesso a esse pixel dessa própria BM. Eu estou fazendo as atribuições dos ativos que estão dentro da mesma BM, que é a conta de anúncio, o pixel e a pessoa que vai anunciar, tá? Então, entendido essa estrutura de pixel, essa esteira de pixel, eu vou te mostrar aqui, basicamente, a estrutura da contingência, tá? Então, esse desenho aqui tá mostrando para você a estrutura da contingência. Então, a gente tem 3 BMs e uma BM é a principal, a outra BM é a backup e a terceira BM é anunciante. Entenda que isso aqui é uma topologia simples, tá? Mas aqui do lado da BM anunciante, você poderia ter a BM anunciante 2, 3, 4, 5, tá? Tudo atribuído a essa estrutura principal aqui, que é esses seus pixels aqui da BM principal e backup, coletando informação junto com todos os outros. Dentro de cada BM dessa, eu tenho os 2 administradores lá que a gente definiu, tá? Que está na sua planilha, você já mandou os convites para eles terem acesso a essas BMs. Dentro de cada BM dessa, a gente tem um pixel próprio que também já está instalado lá no seu site. E na BM anunciante, além dos 2 administradores, a gente tem o perfil do funcionário, que no caso aqui, lá que a gente colocou na planilha, era a Maria do Socorro, né? Então esse funcionário ele vai ter direito a ter acesso a essas contas de anúncio aqui, a gente vai atribuir essas contas de anúncio a ele e atribuir o pixel dessa BM anunciante a essas contas de anúncio e aí a gente pode criar as campanhas aqui normalmente. Como que a gente faz a criação do público? Através da conta de anúncio da BM Backup. Por quê? Porque se essa BM vier a cair aqui, a gente não perde todas as informações que estão para trás. Por quê? Porque essas BMs aqui, elas não criam campanhas. Então, por não criarem campanhas, elas estão muito menos suscetíveis a tomar um bloqueio. Então a gente tem um pixel principal, nessa BM aqui nem conta de anúncio a gente tem, e na BM Backup a gente também não cria nenhum tipo de anúncio, mas a gente tem uma conta somente para criar os públicos. E aí como que a gente faz isso? A gente pega essa conta de anúncio aqui, compartilha essa conta de anúncio lá com a BM principal. Como que você faz isso? Você vem aqui, ó, vou pegar uma informação qualquer. Lembrando lá que a minha BM principal vai ser essa LG Mídias, tem lá na nossa planilha, ó, LG Mídias. Vou substituir aqui agora, a gente faz ao vivo. Eu vou colocar aqui como se a BM Backup fosse essa Apogeu, tá? Vem aqui e pega essa informação aqui. A BM Backup é quem cria a conta de anúncio de público. E aí você compartilha essa conta lá com a sua BM principal para ela ter acesso a esse pixel aqui. Esse pixel ele está instalado no seu site. Então como você compartilha uma conta? Entra dentro da BM que você quiser. Então, por exemplo, eu vou pegar uma BM aqui qualquer, vou compartilhar uma conta de anúncio com uma outra BM aqui. Vou compartilhar uma conta de anúncio de uma BM anunciante com uma BM principal. Como você faz isso? Vem aqui, ó, seleciona a sua BM, vem em configurações e aí você vai lá nas contas de anúncio e ao invés de atribuir uma pessoa, você vai atribuir um parceiro. E o parceiro nada mais é do que a BM. Então, por exemplo, quem é o meu parceiro aqui? É aquela BM principal lá que a gente colocou e a gente já pôs o ID aqui. Copiou, colocou, ativou todas as opções aqui de permissão. Tá feito. Essa conta de anúncio era Suici01, tá? Se a gente for lá dentro agora da BM principal, que eu defini lá na minha planilha, que é LG Mídias, e for na conta de anúncio, a gente vai ver que essa conta de anúncio já aparece dentro dessa BM também, ó. Então, olha lá, ó, eu tenho agora aqui a Suici01. E aí, como eu atribuo o meu pixel a essa conta? Vem aqui nas fontes de dado, pixel, e escolhe o pixel que você quer, adicionar ativos, e aí a conta de anúncio já vai aparecer aqui, tá? Basta você avançar e concluir. Pronto, está associado. Essa conta de anúncio já vai ter o direito de utilizar esse pixel. Então é dessa forma que a gente segmenta essas informações. Então, por exemplo, você consegue compartilhar essas contas aqui com essa BM e através dessa BM adicionar a permissão, atribuir esse pixel a essas contas. E aí fazendo isso na hora de criar uma campanha, então por exemplo, ó, qual é esse pixel que eu atribuí aqui na LG Mídias? É o pixel 6226. Se a gente for lá nessa conta de anúncio de outra BM agora, que a gente acabou de compartilhar o pixel da BM principal, a gente vai ver que a gente vai conseguir criar uma campanha, ó, vamos fazer o teste aqui, ó, criar
a gente cria uma campanha utilizando esse pixel que a gente acabou de atribuir lá. Lembrando que é o final M226. Então olha aqui, conversões. Aí a gente vem aqui, ó, no conjunto de anúncios. E qual pixel eu quero utilizar? Ele já aparece aqui, ó, LGMX, que é aquele pixel lá, final M226. Acho que dá para você ver aí o final do pixel, né? Então, ó, se a gente olhar aqui, já o LGMX, que é daquela BM lá, o pixel que a gente criou, final M226. Pronto, a gente tem a permissão para utilizar esse pixel aqui dentro, tá? E aí fica muito fácil da gente criar essas campanhas. Então é feito dessa forma. E agora eu vou te falar alguns tipos de bloqueio que podem ocorrer. E aqui tá o passo a passo para você fazer isso que eu acabei de falar. Então, primeiro você vai atribuir as contas de anúncio da BM. Anunciante é o perfil anunciante. Então, por exemplo, todas essas contas de anúncio aqui, esse funcionário tem que ter acesso. Você vai lá na BM, tá? Vem aqui em configurações e atribui o acesso do funcionário, do anunciante, as contas que você precisa anunciar. Vem aqui então em contas de anúncio e eu quero, por exemplo, que o Luiz Gustavo tenha acesso a essa conta para anunciar. Eu vou selecionar ele nessa lista das pessoas que já estão nessa BM e vou atribuir o acesso a essa conta de anúncio, tá? Fez isso, eu já consigo acessar lá como anunciante e criar esse anúncio. Segundo ponto, atribuir o pixel da BM anunciante às contas de anúncio da BM anunciante. Então você vai vir aqui, ó, na BM anunciante, você vai vir no pixel dela e vai atribuir as contas dela a essa BM. Então vem aqui, ó, adicionar ativos, vão aparecer todas as contas de anúncio que competem a essa BM, tá? Vem aqui e conecta. Nesse caso deu erro porque essas contas já estão conectadas. Terceiro ponto, compartilhar a conta de anúncio da BM Backup com o ID da BM principal. A mesma coisa que eu te mostrei agora. Na estrutura aqui, a gente tem uma conta na BM Backup só para criar o público. Você vai compartilhar essa conta aqui pegando o ID da BM principal. Então entra lá nas configurações, conta de anúncio, atribuir parceiro, coloca o ID da BM principal e aí depois você vai lá na BM principal, fontes de dado, pixel, atribuir ativos, adicionar ativos e escolhe essa conta aqui que você acabou de compartilhar, tá? Fez essa opção também. E aí, se precisar utilizar o pixel da BM principal, lá nas BMs anunciantes, como eu te mostrei agora, você faz todo esse procedimento de compartilhamento novamente. Recomendo que você está começando agora, instale esses 3 pixels aqui na sua estrutura e o pixel que você vai utilizar é o da própria BM, como eu te falei aqui, tá? Nessa opção. Por quê? Porque o que esse pixel tem de informação, esse aqui também tem e esse aqui também tem. A partir do momento que essa estrutura cair e você precisar substituir a sua BM anunciante pela BM anunciante 2, uma nova BM, aí sim você compartilha essa conta aqui lá com a BM principal para atribuir esse pixel. No começo, isso não é válido. Utiliza esse pixel e esse pixel e esse pixel tem a mesma informação. Então utiliza eles aí como padrão. Utiliza o pixel da própria BM anunciante. E eu vou te falar agora alguns cenários de bloqueio. Então, por exemplo, o seu perfil de funcionário foi bloqueado. O que a gente faz? A gente substitui esse funcionário por um segundo perfil. Aí você vai conseguir um outro perfil aí e vai adicionar ele na sua estrutura como funcionário. Como? Através dos administradores que já estão lá dentro da sua estrutura. A mesma coisa se, por exemplo, caísse esse administrador aqui foi bloqueado. Esse aqui ainda tem acesso e ele pode adicionar um segundo administrador aqui. Então, por isso que a gente deixa mais de um administrador em cada BM. Porque se caso tomar bloqueio, essa BM, por exemplo, imagina que você tivesse só um administrador aqui e esse administrador infelizmente foi bloqueado. Essa BM aqui, embora ela não tenha sido bloqueada, você perdeu acesso a ela, você não faz mais nada lá dentro. Então por isso você precisa ter pelo menos 2 administradores dentro da sua estrutura. Se caso algum cair, o administrador que sobrar vai retirar ou o bloqueado, seja ele funcionário ou administrador, e vai adicionar um novo. Segunda possibilidade, a BM bloqueou. Então a minha BM anunciante aqui tomou um bloqueio. O que eu vou fazer? Eu vou substituir a BM anunciante 1 por uma nova BM. Você pode comprar BM no mercado, aí tem pessoas que vendem, empresas que vendem. Se você tiver dúvida de como comprar, pode me chamar que eu indico aonde eu compro. Você substitui essa BM na sua estrutura. E aí, como esse pixel já tinha informação, agora sim você vai compartilhar essas contas com essa BM aqui e através dessa BM você vai atribuir esse pixel a essas contas de anúncio. Assim você não perde todos aqueles dados que você já comprou até ali e cria novas campanhas nessa conta de anúncios, continuando exatamente da onde parou, tá? E a terceira opção é a conta de anúncio da BM anunciante ser bloqueada. Então essa BM aqui caiu,
aliás, essa conta de anúncio aqui caiu, o que eu vou fazer? Eu vou passar para a segunda conta de anúncio. Esquece aquela lá, solicita análise se você acha que ela é devida, mas o pixel ainda está ali dentro da BM, a BM está funcionando, seu funcionário pode criar anúncio, você passa para a conta número 2 e sobe as suas campanhas lá do mesmo jeito que ela vinha performando muito bem. Se essa conta de anúncio tomou um bloqueio, se você subir tudo igual aqui, provavelmente você vai ser bloqueado também. Então analise o motivo do bloqueio, sabendo que se caso 3 contas aqui tomarem bloqueios, essa BM aqui ela cai, tá? Se os bloqueios forem por violação de política. Então se 3 contas caírem, essa BM aqui também vai cair e aí você perdeu tudo. Então verifique o motivo do bloqueio, se tem risco de você subir numa nova conta de anúncio. Então galera, é isso, tá a estrutura aqui, planilha os dados das informações que você tem de perfil e de BM e monte essa estrutura, tá? Eu sei que pode parecer um pouco complexo, realmente é complexo montar essa estrutura, mas conforme você vai mexendo lá dentro e olha bastante aquele account quality para você entender a hierarquia, conforme você vai mexendo lá dentro, isso vai ficando mais prático para você, isso vai fazendo mais parte do seu dia a dia e você vai entender o que caiu, o que você tem que fazer para cercar, por que eu te expliquei alguns motivos aqui. E mesmo que nesse começo isso seja um pouco confuso para você, vale a pena você entender, perder tempo estudando um pouquinho isso daqui e criar a sua contingência. Mas fala aí embaixo para mim, comenta o que você achou de mais legal nessa estrutura ou de mais difícil e se você já tomou um bloqueio no Facebook. Quem ainda não tomou um bloqueio, eu quero ver um comentário aí desse cidadão que até hoje não foi impactado pelo Facebook. Tamo junto, deixa seu like aí embaixo, compartilha esse conteúdo, é o conteúdo mais completo de contingência de Facebook de 2021, totalmente atualizado. Se você aplicar isso daqui, eu tenho certeza que você não vai ter grandes problemas. Isso daqui é uma estrutura para você evitar ter prejuízos nos seus bloqueios, mas saiba que você sempre vai estar em risco quando você está na plataforma de alguém, no caso do Facebook, que é o que a gente utiliza para anunciar. Eles podem tomar a decisão que quiser com as nossas contas ali dentro. Outra coisa que eu quero te falar entra lá no meu Instagram, começa a me seguir, vou abrir algumas caixinhas lá para saber quais são as dúvidas da galera e criar esses conteúdos mais densos assim, que é o conteúdo que eu realmente gosto de trazer aqui no YouTube. Então interage lá comigo se você ficou com alguma dúvida desse conteúdo ou quais são suas dificuldades, sempre vai ter caixinha lá no meu Instagram, ter essa oportunidade de eu saber quais são os problemas que a gente precisa trazer aqui. Tamo junto e vamos pra cima!